Em 1858, o Brasil vivia um regime monárquico e o imperador era Dom Pedro II. A sede do império era a cidade do Rio de Janeiro. O imperador era um homem muito admirado pelo povo brasileiro. O país vivia um clima de transformação socioeconômica e neste ano já era inaugurada a segunda estrada de ferro do Brasil. Porém, a escravidão ainda era vigente e os negros ainda viviam em condições subhumanas. Além das capitais dos estados brasileiros, haviam cidades interioranas que se destacavam pelo seu progresso econômico. Uma cidade que se destacava era Sorocaba, no interior de São Paulo. Era uma cidade de muitas atrações, pois havia a Feira dos Muares, venda de mulas e cavalos, realizada todos os anos. Antes das estradas de ferro e muito antes dos caminhões, o comércio de mercadorias era feito por tropeiros, nas regiões onde não haviam alternativas de navegação marítima ou fluvial. As regiões interioranas dependeram muito tempo deste meio de transporte. Os tropeiros passaram a ser fundamentais no comércio de escravos, animais, alimentos e ferramentas. A Feira de Muares atraía também uma enorme variedade de espetáculos artísticos, como o circo e apresentações de artistas populares. Nessas feiras, o ponto alto das festividades era a festa do Divino, a procissão e suas tradicionais cavalhadas no Largo da Matriz de Sorocaba. O modo de vida nas fazendas da região de Sorocaba era caipira. Nas fazendas da região se cultivava o milho, arroz, feijão, cana-de-açúcar e também árvores frutíferas. Na senzala, úmida estreita, brilha a chama da candeia. No sapé se esgueira o vento e a luz da fogueira ateia. Junto ao fogo, uma africana, sentada, o filho embalando. Em 1858, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores de Sarapuí, na região de Sorocaba, São Paulo, realizava-se o batizado de um menino negro e escravo, filho da escrava Francisca e de pai desconhecido. Como a mãe era escrava e pertencia à família Camargo Barros, o filho também recebeu o sobrenome dos seus senhores, passando a se chamar João de Camargo Barros. Naquele domingo, ninguém dentro daquela igreja poderia imaginar que o pequeno menino negro e escravo se tornaria no futuro um mito religioso na região de Sorocaba e no Brasil. As fazendas da época eram compostas pela Casa Grande e a senzala. Foi neste cenário que o menino escravo João de Camargo cresceu. Desde pequeno, os escravos já faziam serviços domésticos na Casa Grande e na lavoura. Como de costume na época, os escravos eram obrigados a processar a crença dos patrões, no caso, o catolicismo. Assim, o menino João de Camargo frequentava a capelinha da fazenda e também participava das festas católicas na matriz de Nossa Senhora das Dores de Sarapuí. Foi nesta igreja que João de Camargo absorveu os ensinamentos do padre da época, João Soares do Amaral. Sua mãe
era conhecida como Nhá Chica, uma negra curandeira, e através dela, João de Camargo conheceu misteriosos costumes e tradições dos ancestrais da África. Em 1872, o então jovem João de Camargo completava 18 anos. Sua vida era como de todo jovem negro escravo da época, sem estudo e trabalho árduo nas lavouras. A vida dura do jovem João o levou ao vício da bebida, a aguardente de cana-de-açúcar. Era comum nas lavouras os escravos se embebedarem, pois a vida difícil os levavam a refugiar-se em algo talvez que aliviasse suas dores. João chegou a ser encontrado muitas vezes deitado pelas lavouras, totalmente embriagado. Em 1887, Sorocaba já era uma cidade próspera e contava com a Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana. Ela foi concebida pela necessidade de transportar safras de algodão das fazendas da região. A ferrovia fazia o trecho entre São Paulo e a fábrica de ferro Ipanema, primeira siderúrgica do Brasil, fundada em 1811 pelo príncipe regente Dom João VI. A vida urbana de Sorocaba era dinâmica e a sociedade acompanhava as mudanças socioeconômicas do Brasil. Prova disto é que no Natal deste mesmo ano, a cidade abolia a escravatura antes mesmo da Lei Áurea ser proclamada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. João de Camargo, com 34 anos e já liberto da escravidão, mudou-se para o centro urbano de Sorocaba, assim como muitos escravos recém-libertos. Nesta época, uma nova classe de trabalhadores se formava, os ex-escravos. Eles só conseguiam trabalho em atividades mais difíceis e de baixa remuneração. Eles ficaram na condição de excluídos sociais, já que não tinham habilidades para trabalhos urbanos e não eram alfabetizados. João conseguiu trabalhar como cozinheiro nas casas de importantes personalidades de Sorocaba, mas por pouco tempo. Tentou a vida militar, alistando-se como soldado em 1893 no Batalhão de Voluntários Paulistas. Este grupo militar se deslocou até a fronteira com o Paraná e se instalou em Tararé e Paranapanema, com o intuito de impedir a invasão dos federalistas do Rio Grande do Sul, que pretendiam invadir os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O Batalhão de Voluntários Paulistas não entrou em combate, pois os federalistas foram derrotados pelos florianistas antes de chegarem na fronteira do Paraná. Em 1895, João conheceu Escolástica do Espírito Santo, sua futura esposa, moça branca de olhos azuis, em uma festa religiosa da igreja de Pilar do Sul. Ele já havia dado baixa do batalhão e tinha voltado a trabalhar em lavouras da região de Sorocaba. Por volta de outubro de 1897, a epidemia de febre amarela eclodiu na cidade de Sorocaba, durante a tradicional Feira de Moares, marcando definitivamente o seu final. A cidade de Sorocaba entrou num período de trevas. Muitos moradores fugiram para terras mais distantes. João e sua esposa mudaram-se para o bairro da Ilha, em Salto do Pirapora, onde continuaram a trabalhar na lavoura. Tempos depois, devido a incompatibilidades matrimoniais, João e Escolástica se separaram. João retornou para Sorocaba,
pois a febre estava parcialmente controlada. Havia festas em agradecimento a São Roque, considerado o protetor de epidemias. No auge da epidemia de febre amarela, uma pessoa mereceu aclamação popular, sendo considerado o benfeitor dos pobres, Monsenhor João Soares do Amaral. No surto de 1900, ele realizou uma procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, da Capela de Aparecidinha até a Igreja Matriz de Sorocaba, em louvor à Mãe do Céu, pedindo o fim da mortandade que assolava a cidade. Para o povo, foi o louvor do Monsenhor que acabou a peste. Para outros, foi a vinda do médico sanitarista Emílio Ribas, da capital do estado, que realmente deu fim à epidemia. Fato é que Monsenhor João Soares tornou-se o mártir da epidemia, sendo considerado o médico dos pobres, pois trazia auxílio material e espiritual. Faleceu em 21 de fevereiro de 1900, vítima da febre amarela. No início do século XX, João de Camargo sobrevivia trabalhando em vários lugares. Chegou a trabalhar na olaria de Elias Lopes Monteiro, com quem aprendeu a fazer tijolos e telhas. Nesta época, João de Camargo voltou-se mais para o misticismo, tendo uma certa fama de curador. Passava todo o final da tarde pela cruz do Menino Alfredinho, acendia uma vela e rezava o terço. Nesta época, as pessoas que conheciam João de Camargo achavam que ele estava ficando louco, pois ainda bebia muito. Dizia ouvir vozes distantes que lhe pediam para parar de beber. Numa noite de 1906, João de Camargo chegou à cruz de Alfredinho para rezar. Tomou alguns goles de aguardente e adormeceu. Meio tonto, acordou com o barulho de uma tempestade que iniciava. Ouviu uma voz e teve visões que mudaram para sempre o seu destino. No dia seguinte a essa visão, João de Camargo levantou um ranchinho em frente à cruz de Alfredinho e passou a atender as pessoas que o procuravam. Em 1908, fazia atendimento de cura e seu culto místico tinha crescido muito. Neste ano, ele conseguiu construir os 2 primeiros cômodos de sua futura capela, graças ao dinheiro arrecadado na festa de São João, realizado em Salto de Pirapora. Em 1913, a capela de João de Camargo já era muito conhecida pelo povo da região de Sorocaba. Porém, a maioria da sociedade era preconceituosa em relação aos cultos dos negros. João de Camargo sofreu perseguições e sua igreja foi fechada várias vezes. Foi preso, acusado de curandeirismo e sofreu campanhas difamatórias, recebendo ameaças de expulsão da cidade. Ele deixou de ser perseguido pela polícia graças ao advogado Juvenal Parada, que defendeu a tese de que os princípios fundamentais do conteúdo religioso, das crenças e práticas africanas e dos dogmas do espiritismo científico de Kardec eram os mesmos. Como a sociedade branca da época aceitava bem a doutrina de Kardec, João de Camargo criou a Associação Espírita e Beneficente Capela do Senhor do Bonfim, sendo reconhecida como pessoa jurídica em 1921.
Em 1915, João de Camargo criou a Corporação Musical São Luís, por ordem de seus protetores espirituais. Nesta época, moravam na localidade de Água Vermelha algumas centenas de pessoas, a maioria trabalhadores pobres e negros. A vida era comunitária. Havia até um hotel onde as pessoas vinham à busca de cura com João de Camargo e eram hospedadas gratuitamente. Havia muitas atividades cívicas e religiosas, e a banda era presença marcante. Esta banda tinha 28 músicos, quase todos negros, e foi uma marca de identidade social para os seguidores de João de Camargo. Em 1927, a capela foi consagrada a um novo padroeiro, rebatizada como Capela do Senhor Bom Jesus da Água Vermelha. Por ocasião da instalação da usina siderúrgica Ipanema, muitos estrangeiros imigraram para Sorocaba, principalmente alemães, que eram protestantes e que deram início a uma campanha de evangelização na cidade. Procuraram João de Camargo e pediram licença para realizar os cultos protestantes de evangelização em sua capela, pois a sua fama de curador já havia corrido o mundo afora. Ele concordou que se realizasse os cultos evangélicos em sua capela. Por vários domingos, os cultos evangélicos foram realizados na capela do Senhor Bom Jesus da Água Vermelha. Porém, quando os protestantes pediram a João de Camargo que retirasse as imagens da capela, ele não concordou. Por causa disso, os protestantes deixaram de frequentar a capela. Nos anos 30, Sorocaba vivia uma fase de franco progresso. As indústrias de tecidos se expandiam e a sociedade adquiria as benfeitorias urbanas, tais como calçamento de ruas, água encanada e rede de esgoto. Em 29 de setembro de 1942, uma terça-feira, faleceu João de Camargo, já idoso e debilitado. Morria o homem, mas nascia um mito. Assim como o gene humano carrega a vida, o mito carrega a cultura de um povo. João de Camargo tornou-se de fato um mito, pois, por quase 50 anos, desenvolveu a missão de curar e organizar sua igreja mística. Tornou-se respeitado com o trabalho espiritual, político e cultural do seu tempo. Seu exemplo ficou marcado para sempre na história de Sorocaba e do Brasil.